Olá, muito boa tarde para você. Hoje, sexta-feira, né? Como muita gente diz, sextou, chegando no final de semana. Já agradecendo a você pelo carinho da audiência durante toda a semana aqui conosco no Jornal Maranata, segunda edição. E hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto. Muito obrigado. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, divulgue o Jornal Maranata para que as pessoas possam conhecer. Esse horário muita gente está no trânsito, outras se organizando para ir à igreja, mas é muito bom ter vocês aqui conosco. Hoje, sexta-feira, de forma especial, né, nós vamos estar trazendo o Maranata em Foco, que foi ao ar pela manhã. Né? Nós temos essa preocupação também de trazer para você informações com relação às questões políticas. A gente sempre lembra que aqui a Rádio Maranata, o Sistema Maranata, só fala de questões políticas dentro do Jornal Maranata, mais lugar nenhum. Nenhum outro programa reverbera a questão política ou de notícias, só o jornal, e tem que ter, é obrigação inclusive da empresa ter o jornalismo, porque é uma concessão pública, toda emissora de rádio e TV tem que ter um espaço para o jornalismo. E aí é importante para você formar a sua opinião, estar conhecendo tudo, saber de todas as coisas, é muito importante tudo isso, tá? Então tá chegando agora, para você que ainda não acompanhou, conhecer e está convidado a estar sempre acompanhando o Maranata em Foco. Nós vamos iniciar a partir de agora, para você ficar por dentro, tem muita coisa polêmica, junto comigo, junto com o Mardoqueu e junto com o nosso diretor André Carvalho. Você não vai ter a nossa imagem aqui, mas você vai ter um bannerzinho aí, vai poder ouvir tudo e fazer suas ponderações. Então fique aqui conosco, Maranata em Foco, a partir de agora, aqui na tela, para você. Maranata em Foco. Com André Carvalho. Começando mais um Maranata em Foco a partir desta semana, também nas sextas-feiras. Né? Você que está acostumado nas quartas e também agora nas sextas, você vai ter também conteúdo aí falando acerca do processo político que vai se afunilando, vai se aproximando aí as novas datas, novos momentos também, as convenções já estão acontecendo e hoje, sexta-feira, algumas outras devem estar acontecendo e final de semana se concluindo isso na segunda-feira, Mardoqueu. Pois é, Medeiros, os nossos ouvintes aí também já acostumados na quarta-feira, agora sexta-feira também. E, como sempre, o nosso diretor André Carvalho por aqui. Bom dia, André, paz. Bom dia, Mardoqueu, bom dia, Medeiros, e bom dia a todos os nossos amados e queridos ouvintes. A partir desse mês de agosto, o Maranata em Foco, toda quarta e toda sexta, sempre trazendo informações muito importantes, tudo correlacionado à política, para que você possa fazer a escolha certa, fazer a avaliação das informações que nós trazemos aqui e sempre pontuando que são informações com credibilidade, com veracidade, para que você possa estar no próximo dia 6 de outubro fazendo uma escolha consciente. Eu já falei que a gente vai lançar em breve uma campanha de estimulando as pessoas a votarem e do voto consciente, que é uma coisa muito importante. Aproveitando também para esclarecer, Mardoqueu, diretor, e você em casa, muitas obras estão sendo anunciadas pela governadora Raquel Lira. Já para começar, que tem outros assuntos, e a gente percebe que os prefeitos muitas das vezes não estão nesses momentos, né, onde a ordem de serviço é dada. E isso acontece devido também à questão da lei eleitoral, né, diretor? Porque o prefeito, desde o mês passado já, na verdade, né, ele não pode mais participar de inauguração, nem que seja, nem só que a governadora esteja lançando, mas que o próprio município, né? Por exemplo, o município de Escada está inaugurando uma escola em tempo integral, o prefeito não pode participar se ele for se ele estiver pleiteando o cargo nas próximas eleições. Então, por isso que você às vezes não está vendo mais o prefeito, né? Os prefeitos aí que estão disputando a reeleição nas inaugurações das obras. Mas queria começar também falando uma coisa muito importante, Medeiros, a importância do voto. Gente, eu estou muito preocupado com essa eleição, né? Já externei isso em outros, acho que foi no último Maranata. Exatamente, exato. Né? E a gente eu queria começar falando da importância do voto. Né? É importante demais você exercer a sua democracia. André, mas eu não acredito mais em político nenhum. Aqui eu escuto muito isso. Né? Eu falei, olha, tem políticos sérios ainda. Tem político que trabalha, tem político que não faz nada e tem político que vive de rede social.
E aí você precisa fazer uma análise. E o Maranata em Foco serve para isso também. Para lhe ajudar a fazer uma análise com relação a isso. Entendeu? Mas o importante, eu digo, é vote consciente. Vote consciente, mas não deixe de votar. Né? Escolha bem o seu candidato, sabe? Não escolha, por exemplo, um vereador, né? Por causa de um saco de cimento, por causa de uma cadeira, por causa de um milhete de tijolo. Não. Né? Escolha bem, veja o vereador que está trabalhando, se está trabalhando. Se não estiver trabalhando, também não vote. Entendeu? Vote em quem tenha serviço prestado. Né? E cuidado com esse negócio. Só porque é filho de Mardoqueu eu vou votar. Só porque é irmã de Anderson Medeiros que eu vou votar. Não, né? Uma coisa é Mardoqueu, outra coisa é o Anderson, outra coisa são os filhos. E é interessante que eu vi uma pesquisa, né, que me chamou muita atenção e ao mesmo tempo me preocupou. 1 em cada 3 deputados estaduais, nós temos 49. É só você pegar 49 e dividir por 3 aí, Mardoqueu. 1 em cada 3 deputados estaduais estão lançando filho a um cargo de vereador. 1 em cada 3. Então, ou seja, nós temos aí quanto, Mardoqueu? 49 dividido por 3 dá quantos candidatos? Dá 16, né? 16 candidatos 16, que são 3 filhos de deputados estaduais, né? Então, não é só porque é filho do deputado A, B, C ou D que ele já tem, né, o carimbo para ser, né? Ele primeiro precisa saber o que é o papel, né? Que eu tô vendo até menino de 20 anos, 18, né? Tem que ser 18 para cima. Sendo candidato aí, que é filho de fulano, filho de ciclano, filho de beltrano. E não é bem assim, né? Vamos analisar bem, sabe? Tem muitos candidatos. Aí eu acho que em Jaboatão esse ano vai bater recorde de candidatura de vereador. Eu acho que a expectativa é para mais de 700 candidatos. No Recife, então, isso aí deve ser para quase 2.000 candidatos a vereador. Então você tem muitos aí para você poder fazer a sua escolha. André, mas coitadinho, o meu candidato trabalha bem, ele faz um serviço bem, mas eu acho que ele não vai ganhar. Mas você não acha que ele faz um trabalho bem? Então vote nele. Nem que ele tenha só o seu voto. Não, mas pelo menos você fez um voto consciente. Isso que é voto consciente, Mardoqueu. O voto consciente não, porque tem uma pesquisa aí que diz que o prefeito A e o prefeito A vai ganhar. Então vou votar no prefeito A que vai ganhar. Não é assim. Se você acha que o prefeito B ou C é melhor que o prefeito A, vote no prefeito B ou C. Entendeu? Independentemente do seu prefeito ganhar ou não. Independentemente do seu vereador ganhar ou não. Agora vote consciente. Não deixe de votar, não deixe de ser levado para essas pesquisas, que tem muita pesquisa mala-sombra por aí. Tem muita pesquisa mentirosa, paga por candidato. Quando a gente vai vasculhar, é paga por candidato, entendeu? Então, essas pesquisas nada, para mim, na minha opinião, não vale nada. O que vale é eu saber se Mardoqueu tá fazendo um bom trabalho. Se ele tiver, vou votar nele. Mas ainda bem que ele não é candidato, né? Só o reino do céu mesmo. E ainda falando sobre essa questão de candidatura, essa questão toda, né, que nós estamos aí, a gente vem falando sobre essa questão de transparência, né, que é aquilo que a gente fala, o cara passa 4 anos no poder e aí vale para deputado federal, estadual, senador, governador, e no caso agora os candidatos a prefeito e também os vereadores, né, eu fiz isso, fiz aquilo e tal. A gente até cobrou aqui um outro programa a questão das emendas parlamentares, a gente falou aqui também acerca de investimento, tipo o prefeito, tem prefeitizado assim, eu fiz isso, fiz aquilo, será que ele fez mesmo? Ou será que ele está dizendo para jogar para a plateia, aquela coisa toda, né? E aí a gente quer saber o seguinte, diretor, de que forma as pessoas podem pesquisar isso? Só André Carvalho tem acesso? Só o jornalismo do Amaranto? Não, hoje está aberto, né? O portal da transparência. É importante essa fiscalização do eleitor, né, diretor? Meu Deus, eu não ia falar sobre isso não, né? Mas você tocou num ponto que eu ia deixar para falar num outro momento. Mas eu queria falar aqui primeiro da importância desse quadro.
Sabe, o Maranata em Foco, muitos políticos param para ouvir, que tanto é que eu recebo um bocado de mensagem de políticos. Param para ouvir o que a gente vai estar aqui falando, porque o que nós falamos aqui tem base. E parabenizar não só o jornalismo da Maranata, como também o Maranata em Foco, porque é que a gente faz as cobranças e as pessoas agem. A gente citou na quarta-feira o exemplo daquela igrejinha, né? Eu até estive passando por lá ontem, tá ficando bonito, né? Mas aquele negócio era uma fedentina, né? Era uma coisa horrível aquilo ali, né? Mal iluminado, não sei o quê. E hoje está lá sendo feita a obra. A gente passou 6 meses aqui cobrando do prefeito Mano Medeiros. Quando eu falo a gente aqui, eu falo o jornalismo da Rádio Maranata, né? Nós aqui falamos que a deputada Clarissa Técio e o deputado Júnior Técio não enviaram emenda nenhuma para Jaboatão. Nós falamos isso acho que há um mês atrás, mas um negócio assim. E depois que nós falamos aqui, eles não, né? Porque o deputado Júnior Técio não enviou R$1 para o município de Jaboatão. A Clarissa, ela enviou depois que nós falamos aqui. E aí eu preciso trazer também essa informação aqui. Agora, uma coisa que me chama a atenção, Mardoqueu e Medeiros e os nossos amados e queridos ouvintes, que ela, né, a pré-candidata Clarissa Técio, que tem andado no município juntamente com seu esposo, o deputado estadual Júnior Técio, né, ela passou 4 anos como deputada estadual, quase 2 anos como deputada federal, e só em 2024 foi se lembrar de mandar emenda para Jaboatão, e depois de ter sido cobrada aqui no Maranata em Foco. É muito bom a gente pontuar isso, né? Passou 4 anos como deputado estadual, nunca mudou R$1 para Jaboatão. 2 anos como federal, só depois que foi cobrada aqui no Maranata em Foco que ela enviou emenda, né? Eu acho que também, na verdade, só nesse ano que ela descobriu o Jaboatão e que resolveu ser candidata, né? Eu acho que ela começou a andar ali pela beira-mar, aí ela pensou, eu acho que eu vou ser candidato desse município, né? Nesse ano, né? Eu acho que uma candidatura você se constrói. Uma candidatura você constrói ela. Você não pode ser candidato por ser simplesmente pelo poder. Não quer ser candidato por quê? Não, pelo poder. Não, eu quero resolver, ó. Eu quero resolver os problemas de Jaboatão. Aí ela mostra os problemas que todo município tem, mas não fala plano de governo, como vai resolver, né? Pensando que é no estalar de dedo. Se ela tivesse preocupação com Jaboatão de fato, quando ela era deputada estadual, ela tinha mandado emenda para Jaboatão. No ano passado ela tinha mandado e não tinha deixado para mandar só quando a gente cobrou aqui. E eu preciso falar aqui, que muita gente vai perguntar agora, isso está no portal da transparência. Pode botar portal da transparência, bota o nome do cara e vai aparecer lá. As emendas aprovadas para esse ano, Medeiros, o valor das emendas individuais, ou seja, para cada deputado e senador, é de 25 bilhões. 25 bilhões. As emendas individuais, né? Aí você pode estar me perguntando, mas tudo isso, André? Emendas individuais, 25 bilhões. Emendas de bancadas estaduais, 11,3 bilhões. E emendas de comissão, 16 bilhões. Emendas de comissão é uma coisa, emendas de bancadas estaduais é outra coisa. Emendas individuais são emendas impositivas, ou seja, o governo é obrigado a pagar. É de 25 bilhões. Se a gente fizer uma conta bem simples aqui, pegar são 513 deputados federais e 81 senadores. Daí aproximadamente 42 milhões para cada parlamentar. 42 milhões para cada parlamentar destinar
Aí, isso é o que foi aprovado para esse ano de 2024. No ano passado era um pouco menor esse valor. E a pré-candidata, depois que nós cobramos aqui no Maranata em Foco, e o esposo dela, o deputado Júnior Técio, né, gravou um vídeo nervoso lá, não sei se ele brigou com ela, alguma coisa, né, porque o vídeo foi muito nervoso que ele estava, com um monte de inverdade. Vamos agora aqui para a realidade que está no portal da transparência. Depois que nós cobramos aqui, ela enviou 5.150.722 reais para a saúde. Lembrando que cada deputado tem direito a enviar 42 milhões de reais de emenda, sendo 1.700.000 para o Hospital Memorial Guararapes, que é administrado pelo governo do estado, e foi pago 1.200.000. Já foi pago na conta do pessoal lá do hospital. Ela mandou para, depois que nós cobramos aqui, ela mandou para a Encosta, para a Guarda Municipal e Bem-Estar Animal, 2.438.519, sendo 1.500.000 para equipamentos da Guarda Municipal, e desse valor de 1.500.000, 500.000 foi do deputado Coronel Meira, né, dando um total aí, se a gente botar aqui os 500.000 do Coronel Meira, de 7.589.241 reais. André, quanto tem disponível na conta da prefeitura para execução disso aqui que foi destinado? Tem disponível 2 milhões de reais somente disponível. Isso para ser executado na saúde. Esse valor só pode ser gasto na saúde. E muita gente vem, mas André, como é que funciona a emenda? Ela, por exemplo, nós cobramos aqui, provavelmente no outro dia ou 2 dias depois, ela deve ter pedido para a secretária dela, manda uma emenda para Jaboatão e tal, porque eu sou candidato e esqueci de mandar a emenda, né? Eu sou candidato como é que eu sou candidato e não mandei emenda nenhuma para Jaboatão? Envia aí a secretária lá em Brasília envia uma emenda. Essa emenda, se for emenda Pix, né, ela é empenhada e paga no mesmo dia, entendeu? Se não, desse valor todo aqui que eu falei de 7.589.241, que ela enviou depois que a gente cobrou aqui, você vê aqui que não dá nem 20% do que ela tem direito, né? Ela tem direito a enviar 42 milhões de reais de emenda, ela não enviou nem 20%. Somente 1.200.000 que foi pago para o Hospital Memorial Guararapes, que é administrado pelo governo do estado, e na conta da prefeitura está disponível 2 milhões para ser gasto na saúde. Então tá vendo a importância de nós cobrarmos aqui, a importância de nós falarmos aqui com transparência, porque aqui a gente não fica inventando, aqui a gente não fica não, a gente tem responsabilidade com a verdade, entendeu? E isso daqui, meu querido Medeiros, eu consegui acessando o portal da transparência. Não é fácil, o portal da transparência ele é um pouquinho complicado, né? Você tem que ir mexendo, né? Mas como eu gosto de saber o para onde as pessoas estão enviando emenda, porque eu acompanho todos os deputados, para onde eles estão enviando emendas. Aí eu fui mexendo, porque o que eu esperava era que, ao invés do Júnior Técio ter gravado um vídeo, né, meio nervoso, eu acho que com certeza nesse dia ele brigou com a mulher dele. Ele estava muito nervoso no vídeo, mais do que eu. Só pode ter sido. Eu esperava que ele mandasse um ofício pra gente. Olha, nós não enviamos, mas amanhã vamos estar enviando. Vamos enviar tanto para saúde, tanto para Encosta, mas Guarda Municipal, mas Bem-Estar Animal.
Entendeu? Ao invés de gravar um vídeo nervoso, aí depois que a gente fala aqui, envia a emenda. Então, ou seja, gente, a gente não está aqui brincando de fazer jornalismo. Nós estamos aqui com responsabilidade. Estamos aqui com responsabilidade. E a gente... Eu até gravei um vídeo depois, bem tranquilo, né? Porque esse é o meu perfil, eu sou tranquilo. Gravei um vídeo, botando o trecho todo e tal, né? Da nossa cobrança que nós fizemos. E todo político, ele tem que estar preparado para receber cobrança. Não adianta ficar nervoso, né? Porque aí mostra o que não tem autocontrole, que não tem preparo. Porque quem não consegue receber uma cobrança, por isso que eu fiz questão, e me lembro muito aqui, a gente cobrando veementemente uma solução para a igrejinha do prefeito Mano Medeiros. Em nenhum momento ele ficou nervoso, gravou um vídeo falando nervoso, não sei o que eu tava mentindo, que não sei o que. Não, ele mandou um ofício, né? Não, está em processo de licitação, tal, com previsão de início para lá para frente, né? Apesar de ter demorado um mês, mas pelo menos iniciou, tá lá iniciado, quem passa lá pela igrejinha vê o que está sendo feito lá, entendeu? E isso serve para candidatos no cabo, né? Porque tem candidato no cabo também que tem que se justificar mediante a população. Porque como é que você justifica, Mardoqueu, um roubo de 92 milhões de reais de uma prefeitura? E não é de uma prefeitura, é dos aposentados. Então, e hoje ele é postulante, deve disputar isso sob júdice, acredito, a eleição para prefeito do Cabo, né? Ele tem que se explicar para a população. Porque quem roubou não foi eu, não foi você, não foi Medeiros, foi ele. Ele tanto roubou que foi preso, se afastou da prefeitura. Quando voltou com um negocinho no pé. Aquele negócio que presidiário, como é que é? Tornozeleira, né? Isso. Entendeu? Então ele tem que justificar. Vamos para outros municípios também. Camaragibe. O atual prefeito é quem lá, Mardoqueu? Prefeita Nadege. Prefeita Nadege, ela é candidata? Não, prefeita Nadege não é candidata porque ela não pode mais, né? Ela vai indicar quem? Indica o Diego Cabral, né? Diego que é secretário, né? Diego um dos Cabral. secretários. Pronto, se tem alguma coisa contra ela, eu lembro que tem algo contra aquele menino, lá de Camaragibe, Alexandre. Jorge Alexandre, né? Ele tem alguns processos. Tem alguns processos que correndo contra ele na justiça e ele tem que se explicar. Falar, não, gente, esse processo já foi resolvido, né? Não, esse processo ainda não foi resolvido. Realmente, esse processo aqui eu tenho culpa. O que a gente cobra dos políticos é transparência. Seja sincero, fale a verdade. Para de gravar vídeo mentindo. E a gente não vai ficar aqui, nem eu, nem Medeiros Mardoqueu, perdendo nosso tempo gravando vídeo para postar na rede social. Não. Sabe o que a gente posta na rede social? Posta a situação lá da Venezuela, que tá uma situação caótica, né? Que aquele cara é um ditador, né? E que a gente pede oração pela Venezuela. E que é bom lembrar que foram escolhas anteriores, né? Que foram escolhas anteriores. E tudo reflete no futuro. E exatamente isso. A questão política municipal passa por isso também, né? Porque são escolhas que vão refletir depois. Você tem que saber em quem é que você está votando. É uma coisa simples, principalmente para prefeito. A gente tá vendo a situação que está acontecendo na Venezuela, né, meu Deus? Verdade, bem difícil. Mas ele entrou lá como?
Alguém colocou ele de início. Começou lá com Chaves, né? Não é Chaves do desenho, Hugo Chaves. Hugo Chaves. Não é Chaves do desenho, não, é Hugo Chaves. A gente tem um intervalo comercial aqui, diretor. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. A gente também tem a questão do engajamento da população, o senhor falando, porque tudo isso passa pela população, pesquisar, buscar. Às vezes a gente vai falar sobre isso, perde muito tempo na internet, no pessoal, aquilo que o senhor falava até de gravar videozinho. A gente quer ver a proposta, a gente quer ver, pesquisar ali o que passa, porque tá tudo na internet, você não tem como deixar de ter a atuação ali do parlamentar. E a gente vai falar sobre isso, a importância do cidadão nessa fiscalização, a participação popular depois do intervalo, né? Então bora lá. Depois do intervalo, né? Então bora lá. Depois do intervalo. Maranata em Foco. Com André Carvalho. Olha, de volta aqui do segundo bloco do Maranata em Foco, né? Continuando esse assunto, hoje sexta-feira, e é importante demais, diretor, a gente falava aqui também da participação popular. Não adianta nada, né? A gente tá vendo, o senhor falou da Venezuela, veja o quanto a ausência da população no processo eleitoral é perigoso, né? Hoje a gente vê uma multidão ali nas ruas e tudo mais, mas essa multidão poderia ter se manifestado bem antes, né? Resistido bem antes a essa tentativa, porque é o que a gente fala de censura. Se fala muito de censura, mas censura é o que nós vimos muitas das vezes, pessoas que querem intimidar a fala, pessoas que às vezes fazem reunião para tentar ver de que forma pode acabar com aquele veículo de comunicação ou censurar aquele comunicador. Falar nisso, a gente vê aí diversos processos, né? E isso que aconteceu na Venezuela e se estende, às vezes tem município que vive essa realidade. Isso se estende, inclusive, André e Medeiros, exatamente por ações que são repassadas por alguns candidatos. Por exemplo, o cara chega como o salvador da pátria dentro de um município. E você nem conhece, na realidade, o que o André estava falando no Maranata em Foco da última quarta-feira. Você nem conhece a habilidade daquele político, né? E ele chega como o salvador da pátria, tentando resolver todos os problemas, dizendo que vai resolver todos os problemas do município. E na realidade, por trás está a sede pelo poder. Na verdade, eu costumo dizer que existe o candidato que trabalha, né? Existe o prefeito que trabalha, existe o candidato que está brigando para ser prefeito simplesmente pelo poder, e existe também o candidato que tem um projeto pessoal. Bom, eu quero ser prefeito, eu quero porque é um projeto pessoal meu, né? Porque é um projeto pessoal meu, eu quero ser prefeito, né? Meu pai quer que eu seja prefeito, né? E a gente vai, mas você não consegue ver, porque se um prefeito se um deputado for funcionar só a gente cobrando e o cara, entendeu? A gente cobra aqui não é para coisas globais, não é para tudo. A gente faz cobranças aqui que chegam aqui, cobranças pontuais, né? Algumas delas são resolvidas, outras não. Isso acontece no Recife, isso acontece no Cabo, Jabotão, Pojuca, entendeu? A gente recebe as demandas aqui dos ouvintes, cobra, tem uns que uns problemas são resolvidos, outros não. Isso faz parte, né? Porque ninguém consegue resolver tudo. É impossível você agradar todo mundo. Aí o cara vai lá e calça numa comunidade, por exemplo, 20 ruas, mas não calçou a rua de Medeiros. Aí Medeiros vai ficar chateado, porque ele calçou toda, mas não conseguiu ainda, mas futuramente ele pode vir a calçar. Aí o cara que não teve a rua, foram calçadas 20 ruas, no bairro tem 25, e 5 ficaram sem calçar. Obviamente que os 5 que ficaram sem calçar vão ficar com raiva. Eles não vão entender que não cobre no orçamento. Eles não vão entender isso. Entendeu? Então, ou seja, não existe ninguém que fale que vai resolver o problema de todo mundo em nenhum município, porque não vai. Política pública é coletividade, né? Já se fala nisso, né? Quer dizer, a rua de mais do que foi calçada, eu tenho que ficar feliz, porque eu vou usar também aquela rua em algum momento. E vou torcer para que a dele seja calçada rápido e a minha em breve também seja calçada, né, diretor? A gente falava isso, a gente usou até o exemplo de Jaboatão, mais de 400 anos de história, e aí de repente alguém quer que um ou outro candidato faça isso. Se cada um que passar fizer sua
parte, contribuir com isso, a gente vai ter uma cidade muito melhor, né? É o que a gente vê em cidades que tiveram bons prefeitos, né? A gente falava sobre isso também aqui. E não só prefeitos, vereadores também, porque não adianta só eleger um bom prefeito se não tiver uma boa Câmara de Vereadores, né? Tem isso. É verdade, porque a Câmara de Vereadores que aprova o orçamento, que faz lei, né? Ou teoricamente era para fazer, né? Então esse é o objetivo do prefeito e do vereador, né? Então existe, né? E uma coisa que eu acho que a gente tem que parar de fazer avaliações antes de você fazer qualquer tipo de avaliação de um vídeo, por exemplo, que eu gravei, ou que gravaram e falam de mim. Procure saber a verdade. Sabe, quando alguém grava um vídeo trazendo uma informação no Instagram, porque no Instagram também tem muita desinformação, e isso atrapalha o jornalismo que é feito com credibilidade. Entendeu? No Instagram tem muita desinformação, porque no Instagram você é terra de ninguém. Você pode falar o que você quiser. Não, né? Eu acho tão incoerente, porque foi engraçado. Eu até salvei esses stories que a gente está acompanhando aqui. A gente está acompanhando aqui, mano, o Elias, Daniel, Clarice e a pré-candidata Clarissa. Foi tão incoerente a questão da Clarissa, porque num texto ela fala que mandou 6 milhões. No história ela fala que mandou 11. Aí, oxe, ou ela mandou 6, mandou, quem negou 6? Aí quando eu fui pesquisar, foi 7 milhões e 89 mil, né? Tirando os 500 mil do deputado Coronel Meira. Quero aproveitar e mandar um abraço aí pro Coronel Meira, que também está ouvindo a gente, e mandar um abraço também para o próprio pré-candidato também que está ouvindo a gente aí também, e para os outros pré-candidatos aqui, o Elias Gomes, Daniel Alves, né? Isso. E o atual prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros. Um abraço para eles que estão aí ouvindo aqui a programação. E também aproveitar e mandar um abraço para os pré-candidatos do Recife, né? Nós temos lá no Recife Daniel Coelho, nós temos lá no Recife o Gilson Machado, temos o atual prefeito João Campos, aquela não sei o que, Dani Portela, e deve ter alguns outros aí do partido pequenininho, né? E também pessoal aí do Cabo, né? Que lá tem o delegado Rezende e o Lula Cabral, né? Que é deputado. E o atual prefeito. E o atual prefeito Keiko do Armazém. Né? Lá em Pojuca nós temos como pré-candidatos a Dilma Lacerda, que é a candidata da atual gestão, né? Da atual gestão, da prefeita Célia Salles. Temos o Carlos Santana, que foi prefeito há acho que uns 20 anos atrás. Não sei nem como é que tá, se ele tá bem, porque você viu que o Biden desistiu da candidatura porque ele estava trocando o nome das pessoas, né? Então realmente é porque você chega a uma determinada idade, e aqui com todo respeito ao presidente Biden, que de fato você começa a perder algumas questões, né? O Biden estava perdendo algumas questões de memória. Funções cognitivas. Funções cognitivas. Obrigado, Mardoqueu. Isso mesmo. Então ele estava trocando o nome de secretário, trocando o nome de presidente ele trocou o nome do presidente da Ucrânia, chamando o nome do presidente da Rússia. Então, ou seja, aí ele fez uma autoavaliação e viu realmente, não dá para eu continuar, e indicou a Kamala Harris, né? Vai ser uma campanha nos Estados Unidos que vai ser muito boa de se acompanhar, que vai ser o Donald Trump contra a Kamala Harris. Então chega na idade. Então temos lá o Carlos Santana, que tem 20 anos, que há uns 20 anos atrás foi candidato, foi prefeito, né? Aí tá. E não sei se tem mais outro. Tem mais algum outro lá em Pojuca? Eu não. Tem o Deoclésio? Não, o Deoclésio não vai ser candidato, não. Ele é candidato a vereador.
Eu acho que acho que vai ficar entre esses dois, né? Se tiver uma terceira viazinha assim, é só para ter mesmo. Temos no município de Seriaém a atual prefeita, Camila Machado, né, vindo para a reeleição, e acho que vai ficar também entre eles ali o Manuel da Retífica, também vindo como candidato, e assim em vários outros municípios. As cidades menores normalmente são dois grupos. São, né? Dois grupos. Normalmente. Algumas outras que saem 3, 4 grupos. Olinda, né? Tem uma tuia de pré-candidato. Olinda, né? Tem uma tuia que tá lá, inclusive, né? Tem aquele Antônio Campos. Antônio, né? Campos. Que é uma tuia entrando e outra querendo, ainda tá esperando para entrar. É interessante a campanha do Antônio Campos, né? Ele começou já colocando a chapa ali com todo respeito e todo respeito ao luto, né? Mas pessoas já falecidas, né? Ele, o único vivo no bloquinho que ele tá divulgando nas redes sociais. Ele botou Marília. Desculpa, Marília, só ele não, desculpa, gente. A mãe dele também, ela tá. Ana Reis tá viva. Tá viva. Ele botou Ana Reis, botou Miguel Reis e Eduardo Campos. Exato, né? Exato. Eu acho assim, você usar de uma pessoa que já partiu, né? Óbvio que a gente tem que fazer homenagem. Claro. Uma coisa é fazer uma homenagem, por exemplo, meu pai, né? Que vai fazer um ano que o Senhor guardou. Fazer uma homenagem para o pai e tudo mais, que foi um grande parlamentar, um grande cristão, um grande pai, uma pessoa na qual eu aprendi muito, e principalmente a ser a pessoa que sou, né? E uma coisa que ele sempre me ensinou, que era: trabalhe com a verdade. Por mais que a verdade doa, por mais que a verdade machuque, mas é melhor a verdade do que você ficar mentindo. Porque mentira, uma hora, ela é descoberta. Então, trabalhe com a verdade. Então, é isso que eu aprendi, e é isso que a gente tem trabalhado aqui na Rádio Maranata, né? Às vezes, Mardoqueu e Medeiros, eu escutando no jornal, eles recebem umas porradas, né, de alguns ouvintes. Mas isso faz parte. Por quê? Porque eles estão ali para falar a verdade, gente. A gente está aqui. O jornalismo da Rádio Maranata não é de hoje. A gente não criou um jornalismo e nem criou uma rádio, né, para alguém, para meu pai, por exemplo, ser deputado. Não foi esse o objetivo da rádio. A Maranata não foi criada para meu pai ser deputado federal. Meu pai já era. Meu pai ganhou a eleição em 86, conseguiu a concessão da rádio em 88 e inaugurou a rádio em 1990. Então, ele já era deputado estadual, deputado federal, né, meu pai? Que foram quase 20 anos de deputado federal, entendeu? E quando nós inauguramos em 1990, nós fomos a primeira rádio FM que entramos com jornalismo. Nenhuma outra rádio tinha jornalismo. Todo mundo falava, não, FM é só para tocar música. E a gente foi lá com um grande desafio, né, encabeçado pelo meu tio Gesiel Carvalho, que se encontra lá na Rádio Senado em Brasília, que também nos abastece muito aqui com informações de Brasília. Foi que encabeçou esse grande desafio. Porque naquela época era um desafio, né? Nenhuma rádio fazia jornalismo, e a gente começou fazendo jornalismo e ganhamos muitos prêmios de jornalismo, e hoje estamos aí há 34 anos praticamente fazendo um trabalho de jornalismo com muita credibilidade. Isso a gente não perde, por isso que de vez em quando a gente cobra aqui algumas coisas e o pessoal vai e fala da gente na rede social, mas faz parte, né, meu Deus? Pois é, diretor. Deixa eu aproveitar aqui, diretor, quem está falando conosco, né? Ontem a gente falou aqui, inclusive, agradecer aqui no jornal, Mardoqueu, o caso do rapaz, a gente falando sobre isso, fala de violência, fala das coisas, né? Um rapaz ele entrega a comida da iFood e ele teve a bike furtada aqui em Piedade, e uma situação que comoveu muito, né? E ontem o nosso diretor mandou uma mensagem pra gente, para que a gente pudesse procurar saber quem é esse rapaz, pra gente poder aí ver o que é que podia ser feito para ajudar o trabalhador jaboatonense, né?
e ele está ouvindo aqui, ficou muito feliz, a família agradeceu, disse que foi uma das poucas emissoras que fez contato com a família para prestar essa ajuda de alguma forma, né? Ele está falando com o trabalhador, então aproveitar, ele está ouvindo, ele está bem, né? A família é evangélica, ele disse que estão orando por ele, mas ele está aí se recuperando. Então fica aqui, e isso tem a ver muito com isso que nós estamos falando, né? A gente fala muito disso aqui, e o senhor tocou na Maranata. Então quantas vezes essa rádio, principalmente no jornal, porque nós somos cidadãos do céu, mas na terra nós temos direitos e deveres, né? Que eu vi alguém dizer assim, não, mas que a rádio tem que ser 99% do horário da rádio é só a pregação do evangelho, mas é importante ter o jornalismo, né, diretor? Isso é hipocrisia, não ter um momento como esse, inclusive é uma concessão pública e é obrigatório ter também esse espaço de jornalismo. É verdade, e é o único momento em que tratamos de política dentro do jornal. Você não vai ver eu apresentando um sabadão e falando de política. Você não vai me ver no momento de reflexão falando de... Você não vai ver o evangelista Ibinés falando de política dentro da crônica ou dentro do Superman Maranata. Então, ou seja, a gente tem o horário do jornal e é dentro do horário do jornal. Obviamente que lá na frente nós vamos ter as entrevistas, né, com os pré-candidatos. Então, com essas entrevistas, provavelmente... Mas mesmo assim, quando a gente tem entrevista, a gente joga a entrevista para 7 às 8. Isso. E a crônica ela não deixa de ficar. A gente preza por sempre permanecer. Aí fica de 6 às 7 a crônica, porque em breve vai vir. Aí vamos estar entrevistando os candidatos de Serenhaé, do Cabo, de Pojuca, Jaboatão, Recife. E provavelmente Recife. São esses 5 municípios que nós vamos estar entrevistando. Agora, obviamente que no dia da cobertura a gente faz uma cobertura geral. Então a gente não faz aqui a rádio para ninguém se autopromover. Tanto é que muita gente falou, André vai ser candidato. Eu lembro quando a Rádio Maranata começou, idealizou o trabalho da Associação Betel, muita gente, não, isso é porque o André é candidato, porque André é candidato. Depois inventaram que Ibinés era candidato, inventaram que Medeiros era candidato, que Mardoqueu era candidato. Daqui a pouco a rádio todinha era candidata, né? E você vê que ninguém aqui da rádio é candidato a nada. Se eu fosse candidato, eu não podia estar aqui apresentando o programa. Se Medeiros fosse, então todo mundo aqui, ninguém é candidato. Entendeu? Então a rádio não é uma rádio voltada para fazer vereador e tentar fazer prefeito. A rádio a Rádio Maranata, ela é voltada principalmente para a evangelização, para a pregação do evangelho, para ganhar almas para o reino de Deus. Esse é o nosso propósito, lançarmos a semente. A obra quem faz é o Senhor. E quero aproveitar também e mandar um abraço muito carinhoso que estão agora nos ouvindo, né, e fazendo o café da manhã. Pessoal lá da Associação Betel, a irmã Maria, né, que Deus abençoe ela, a Rosiane, que é auxiliar dela lá, que ajuda lá, né, e que Deus abençoe a todos que fazem a Associação Betel, que faz um trabalho belíssimo com as crianças. E eu não posso falar muito, porque senão eu me emociono, meu Deus, porque eu acho lindo demais. Trabalho com criança é muito lindo, né? Então a gente tem que olhar mais para as crianças. Eu acho que aqui fica uma cobrança para todos os pré-candidatos e prefeitos de mandato. Trabalhem e executem mais creches nos municípios. Eu falo isso porque eu tenho dados da defasagem de creche na região metropolitana. Não é só em um município específico. É na região metropolitana, que são compostas por 14 municípios, se não me falha a memória. Exatamente, a gente percebe isso. Tem uma defasagem de creche. E aonde é que essas mães vão deixar os filhos se a prefeitura, que era para fazer creche, não faz? Aqui vai uma cobrança generalizada para todo mundo. Entendeu? Existe uma defasagem de creche. E creche é dos 3, 4 a 5 anos. A Associação Betel faz a parte dela lá, tem 50 e poucas crianças. Mas os municípios da região metropolitana, os prefeitos que estão vindo à reeleição, aqueles que estão postulando, gente, botem isso. Eu tô até aqui fazendo plano de governo, dando uma dica para o plano de governo de todos os pré-candidatos.
Coloquem isso no plano de governo. Agora não coloquem coisas executáveis. Não coloque que você vai fazer 50 creches em 4 anos, que é mentira. Entendeu? Mas veja isso como prioridade. Entendeu? Porque há uma carência muito grande, há uma defasagem muito grande. Então muitas crianças, muitas mães que poderiam estar trabalhando e ajudando no sustento da casa, não estão porque não tem onde deixar seu filho. Mas fica a dica aí. É verdade. Ou mais do que você que está em casa, da importância. Eu vejo muita gente, a gente encontra na rua, pessoas dizendo assim, olha, eu gosto muito do quadro Maranata em Foco. Eu gosto porque ele aborda, ele é diferente do jornal normal, né, Marcos? No jornal normal a gente vai e faz, não tem um aprofundamento do que nós estamos fazendo aqui. E é isso que a sociedade, porque, diretor, eu digo sempre, os governantes passam. Olhe, há 20 anos atrás, aquele que era prefeito, que era o cara, vê se ele está mais. Normalmente não está mais na política essa pessoa, mas a cidade continua. A cidade que você mora continua. Por isso que a gente aqui torce para não ter briga. Obviamente que pode ali se acalorar a coisa, mas você que está agora escutando, né? Evita a confusão, evita a briga. Tem gente que fica intrigado do irmão, tem gente que sai da igreja. Eu conheço pessoas que abandonam a igreja por conta de política. Tudo isso passa, a comunidade, diretor, fica, a sociedade continua, a cidade continua, o bairro continua. Então isso é importante também dizer. Uma coisa importante, você apontou uma coisa muito importante, Medeiros. Os políticos, né? Os candidatos e pré-candidatos a prefeito, a vereador, tem que entender uma coisa. Quando você vai debater política, você está debatendo política. Não leve para o âmbito pessoal. Quando eu faço aqui uma cobrança das creches na região metropolitana, é porque há uma defasagem de creche. Entendeu? Não leve isso pro âmbito pessoal. André Carvalho é um mentiroso, não sei o quê, que não tem defasagem sim de creche nos 14 municípios da região metropolitana. Isso é que eu não vou entrar nem no sertão, no Agreste, na zona da mata, eu tô falando só da região metropolitana. Entendeu? O que nós estamos debatendo e colocando aqui, e eu peço que para os candidatos que fiquem no nível do debate político, de propostas. Não, eu tenho uma proposta no meu plano de governo, nós vamos construir 8 creches. Aí o outro fala, é impossível você construir 8 creches, porque não existe recurso para isso. Aí você vai falar, não existe, tem um recurso do sei o quê. Então, esse é o debate. Você nunca mandou uma emenda para Jaboatão. Não, mas depois que foi cobrado lá no Maranata em Foco, eu mandei. Pronto, não precisa bater na pessoa do André, nem do Medeiros, nem do Mardoqueu. Então, ou seja, a política, ela é discutida pela política, por projetos, né? Não é só mostrar problemas, é mostrar projetos. Não, eu tenho esse projeto para Olinda, eu tenho esse projeto para Abreu Lima, eu tenho esse projeto para Tamandaré, eu tenho esse projeto para Recife, eu tenho esse projeto para Paulista, eu tenho esse projeto, e assim vai, entendeu? Então, a gente pede que os candidatos, eles fiquem nesse âmbito, né? No âmbito não leve nada para o pessoal, porque eu acho que isso é completamente errado, né? Você tentar atingir a pessoa, não é a pessoa. Quando a gente faz uma cobrança institucional, política, né? Se tiver um vereador que não estiver fazendo nada aqui, a gente vai chegar a cobrar. O vereador tal não está fazendo nada, me mande o que está fazendo. Aí ele vai e manda, ou não manda porque não fez, entendeu? Mas enfim, esse é o debate, e eu torço muito para que nessas eleições de 2024, né, ela fique nesse nível de debate, sabe? Debate político equilibrado, debate, né? Equilibrado, debate de projetos, né? Esse é um conselho que eu dou para todos os pré-candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador.
não levem nada pro pessoal. E o pessoal que vota também, né, o eleitor, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai agredir uma pessoa e perde um voto pro seu candidato. Quem perde é o seu candidato com isso, né? Às vezes você fica chateado e diz, eu ia votar no candidato, mas não vou, só por conta desse eleitor chato. A gente tá chegando ao final, diretor, do Maranata em Foco, mas quarta-feira tem mais. Inclusive, quarta-feira a gente tem aí uma perspectiva bacana que nós vamos falar com o doutor Emílio, né? Tá marcado, falando sobre a questão de prazos, o que pode... Até porque termina segunda-feira, né? Segunda-feira é o último dia das convenções. É verdade, isso. Dia 5 de agosto, último dia das convenções. E aí, a gente vai falar dos prazos. É bom com o doutor Emílio. Exatamente. Aproveitar e mandar um abraço para ele, que ele é ouvinte assíduo, não só do Maranata em Foco, mas do Jornal Maranata e de toda a nossa programação aqui, né, doutor Emílio? Um abraço para você, né, e um abraço para todos que estão aí nos ouvindo. Que Deus abençoe a todos. E só concluindo aqui, tomar cuidado com essas pesquisas. Rapaz, é um absurdo que vem acontecendo, né? O tribunal tem que ficar atento a isso aí. Muita pesquisa sem... Muito instituto mala-sombra que eu nunca nem vi. É verdade. Eu nunca nem vi uns institutos que estão surgindo por aí. Daqui a pouco, mais do que eu vai criar um instituto para botar... Tem que haver fiscalização nisso, né? Quem fiscaliza é o tribunal, né? É o TRE. O TRE tem que falar com isso também. Hoje né, parece que tá tendo instituto até de MEI. Vamos falar agora com o doutor Emílio. O cara cria um MEI e agora tem um instituto, então... Não, pesquisei com 50 pessoas, mas foi onde? Foi na minha casa aqui, no meu prédio. Foi no meu prédio, eu pesquisei com 50 pessoas no meu prédio aqui, no meu prédio todo mundo vai votar em Ivaldo, né? Pronto, Ivaldo 100%. Então, ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com essas pesquisas aí, viu, gente? Tomando, o diretor, chega no final, lembrando que tem várias convenções no final de semana, o pessoal se respeita, tem convenções muito próximas da outra. Hoje mesmo hoje tem convenção. Hoje tem convenção sábado, tem convenção domingo, tem convenção segunda, tem convenção, né? Então, se respeitem. Se respeitem. Um abraço carinhoso, gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Olha aí, você ouviu, hein? Assistiu também aqui o Maranata em Foco, polêmica. Tudo isso é importante para você ter mais conhecimento do campo político, da questão da transparência, de onde buscar e saber como fiscalizar o prefeito, os vereadores, os deputados, os senadores, governadores, presidente, enfim. Esse é um papel nosso enquanto cidadãos. Maranata em Foco, quartas e sextas, você acompanha sempre na sua Rádio Maranata, dentro do Jornal Maranata, primeira edição. Hoje, de forma excepcional para você da segunda edição. Desejamos a você uma excelente semana. Até a próxima segunda-feira. Você fica a semana que vem inteira com o nosso querido Mardoqueu Silva. Eu volto em breve. Tchau para vocês. Aproveitem a família, aproveitem o final de semana e não deixe de ir à casa do Senhor. E não esqueça, Deus existe e Jesus está vivo.